A polarização é um habitat natural dos idiotas. Eles são racionalmente ignorantes. Quer dizer, eles investem em outras coisas o tempo deles. Investem em programa engraçado, em coisa no YouTube que ele ri. Por quê? Porque ali o campo de decisão dele está muito claro. E essas pessoas têm a possibilidade de impactar as decisões em eleição. Como eu já dizia antes, você tem um grupo gigantesco de pessoas que continuam fiéis ao Lula. Mas isso não alivia. Idiotas podem ter diploma também. E pensar é que nem sexo. Quanto mais proibido, melhor. Quem tem medo da liberdade de expressão? Quem mente o tempo todo. Hoje não é mais proibido proibir? Não, hoje em dia é obrigado proibir. As redes são os novos tribunais da Inquisição? São, mas mais light, né? E qual o castigo para os novos hereges? O cancelamento e a perda do patrocínio. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Estamos entrando num terreno muito perigoso, Pondé. Tamo, né? Tanto que esse tema do que é conhecimento proibido aparece já na Bíblia, né? Como a gente viu, inclusive, no vídeo de abertura, quer dizer, a figura do Adão e Eva, essa ideia de que existem coisas que são tabus. Na realidade, são tabus, né? Tabus que foram sendo... A gente está assistindo hoje o nascimento de certos tabus. Imagine se algum dia a gente ia imaginar que ia assistir nascimento de tabus, porque normalmente você pensava que tabu é coisa só que nasce lá na pré-história, na antiguidade, no tempo da nossa tataravó. Não está nascendo agora. Porque o tabu nesse sentido é o quê? Você tem uma interdição na linguagem, você tem uma interdição no pensamento, existe aí um conjunto de temas, a gente vai lidar com alguns deles aqui, que se você atravessar, como a gente dizia antes, perde patrocinador, perde emprego, você não tem nem chance de se recolocar, e aliás é melhor que não, porque a pior coisa do mundo é você pedir desculpa nas redes sociais. Mas porque, como você disse, todos achávamos que os tabus tendiam a cair e não a nascer. Hoje, o que provoca o nascimento de tabus? Qual que é a fonte dos tabus? É diferente ou é a mesma? A gente não dá para comparar, por exemplo, quando você pensa na história do Adão e Eva, por exemplo, você tem ali uma referência, provavelmente foi homem que escreveu, porque dificilmente mulheres escreviam coisa na época, e a ideia de uma mulher mediando isso, provavelmente foi um cara heterossexual que escreveu aquele negócio, né? A ideia de uma mulher mediando um erro da humanidade em relação a Deus, erro esse que está associado ao conhecimento. Então, é interessante a história do Adão e Eva, porque apesar de que a gente não sabe exatamente como nasceram os tabus no passado, a gente percebe que tem um tipo de tabu que percorre a história da humanidade, a ideia de conhecimento proibido. Tem coisas que você não pode conhecer, porque a ideia é que se você conhecer, vai desorganizar o mundo e vai provar que você é mau. Daí eu acho que nascem os tabus. Pelo menos hoje em dia. Está tudo arrumadinho. Por exemplo, hoje em dia o otimismo é uma virtude cívica. Você tem que achar todo mundo lindo, achar que o mundo está avançando, que o fato de você ter departamentos de diversidade no mundo corporativo significa que o capitalismo está ficando mais fofo. Então nasce um tabu. Nesse caso, qual é? Dizer que não está indo tudo bem. Então o tabu serve para deter o conhecimento, para proibir, interditar o conhecimento. Com certeza. O tabu em relação ao conhecimento é a ideia de que o conhecimento pode ser uma desmedida, como falaram os gregos. Lembra do Prometeu e o fogo? Que a gente não podia saber fazer fogo, certo? Na tragédia grega. Porque é como se o ser humano tivesse sempre que estar numa medida. Se ele ultrapassa essa medida, ele conhece mais, mas ele pode pagar com a própria vida, sofre por isso. O tabu, ele vem da tentativa de interditar o conhecimento, e essa tentativa de interditar o conhecimento vem da necessidade de colocar o homem dentro de certos limites, não é? Isso mesmo. Mas tem também, Pondé, não tem uma vertente em que se tenta manipular o conhecimento? Por exemplo, a gente vai ver agora um filme do George Orwell, 1984, que é um clássico do totalitarismo. E ele mostra uma coisa um pouco diferente. Vamos dar uma olhada. Então, esse livro que virou esse filme é, sem dúvida, um dos maiores clássicos sobre o sistema totalitário. Apesar de que o livro, ele é um livro que olha para o universo soviético, né? E também
o universo nazista recente da guerra, o livro, a primeira crítica contextual são os regimes totalitários que a Europa viu ao longo da primeira metade do século XX. Mas o que o Orwell percebe e mostra é que o sistema totalitário, o objetivo dele não é só mandar nas pessoas, é que as pessoas introjetem o caráter transcendente do partido, que era o tal partido interno no romance, no filme, que é o partido no poder e tal, da elite, e que você automatize cognitivamente aquilo que o partido quer que você veja. Você planta um conhecimento. Você planta o conhecimento, você transforma a percepção. Então, o Orwell, ele está dizendo aí que as formas totalitárias, elas pretendem transformar as pessoas para que as pessoas vejam as coisas daquele jeito. Não é muito longe do debate do politicamente correto. Assim como não é muito longe da discussão de você acabar achando que no mundo só existe de fato dois polos. Você ou está em um, ou você está no outro. Ele vai além do problema contextual e identifica uma coisa que hoje para nós é muito clara. O marketing, a propaganda, fazendo com que você de fato enxergue, como eu dizia antes, hoje ser otimista é uma obrigação de todo cidadão honesto. Tem que acreditar que ele vai conseguir, que ele vai se adaptar, que ele vai vencer, que ele vai conseguir ser o primeiro, que ele vai resolver todos os problemas e que tudo vai dar certo. É um exemplo do que acontece no 1984 hoje. Mas no livro, no 1984 do Orwell, quem tentava transformar esse conhecimento, ou manipular o conhecimento, ou interditar o conhecimento, era o Estado, era o partido, era o Estado Sim. totalitário. E hoje, Pondé, de onde que parte a interdição ao conhecimento? Hoje está mais espalhado, né? É assim, hoje, por isso é mais difícil perceber, está mais difuso. Você tem tentativas de estados totalitários, você tem na Venezuela, estado totalitário, Coreia do Norte, mas eu acho que tem dois elementos que são entrelaçados e são, entre aspas, novos. Totalitarismo de mercado, certo? Porque você não tem nenhuma opção ao capitalismo como sustentação social. Não há nenhuma opção. O socialismo deu errado. Não há como se tentar, como diz, botar oxigênio no corpo do cadáver. Né? Deu errado economicamente, politicamente e tal. Você não tem no horizonte nada que possa substituir a lógica da competição e da produção. Então tem um totalitarismo de mercado que aparece no mundo corporativo. Associado a ele, você tem um totalitarismo do marketing digital, da manifestação absoluta das pessoas, da pressão que as pessoas fazem sobre produtores de conhecimento, de conteúdo público, e não só profissionais de conteúdo público, e eles estão vinculados, porque o marketing é uma arma da sociedade capitalista, né? Mas quando você fala o marketing parece uma entidade, tem gente atrás do marketing e essas pessoas, elas não estão necessariamente coordenadas umas com as outras. Então, por isso como você que é fala, mais disperso. é disperso. É justamente por isso que eu disse que é mais disperso. Ao invés de você ter uma hierarquia que controla, como nos totalitarismos da primeira metade do 20, o processo é aquilo que o sociólogo Bauman chamou de vigilância líquida, de certa forma. Não era exatamente isso que ele estava falando, mas a gente pode falar de um certo marketing líquido nesse sentido. Quer dizer, você tem pessoas que não necessariamente estão coordenadas, mas elas estão coordenadas por uma visão de mundo. E essa visão de mundo tem que dar certo, tem que agregar capital, tem que produzir, tem que gerar consumo, tem que conseguir. Então é mais ou menos como se o marketing fosse capitaneado por um coach. O Nelson Rodrigues dizia que antigamente os idiotas nasciam, cresciam, se reproduziam, babavam na gravata e morriam. Mas com a democracia, eles perceberam, os idiotas, que eram a maioria e o mundo acabou. O Nelson tinha razão, Pondé, quando ele disse que os idiotas, inclusive os idiotas que votam, são maioria no Brasil e no mundo? O Nelson comentou muito isso durante maio de 68, por exemplo, aquela imagem do Sartre distribuindo panfleto e ele dizendo que até o Sartre tinha que se fingir de idiota para agradar os idiotas, certo? Então, se é verdade, esse problema se transformou hoje em objeto de pesquisa comportamental e política. Você não tem informação suficiente sobre as coisas, você preencher esse gap de informação, essa falha de informação com viés ideológicos violentos.
você achar que o mundo se reduz àquele bate-boca no Twitter, certo? Mas quando o Nelson falava lá atrás que não existia nada disso, o que o Nelson está falando é uma suspeita que é discutida já no século XIX, no final do XVIII. Ou seja, como lidar com o fato de que grande parte da soberania popular vem de elementos, pessoas que não têm nenhuma noção do que significa política. Não tem nenhuma noção da complexidade da sociedade. E essas pessoas têm a possibilidade de impactar as decisões em eleição, certo? Então, esse problema já é discutido desde o final do XVIII. O argumento, digamos assim, contrário àqueles que tentaram, então, estabelecer critérios, quem pode votar, quem não pode votar, é de que todo regime de representação política é falho. Você está falando, então, dessa nova ciência, ciência cética, que estuda o comportamento do eleitor e que descobriu isso, inclusive, que você falou, que as pessoas não têm informação suficiente, não têm formação suficiente. Mas também, essa mesma ciência política, me parece, que também desmontou uma outra tese que já não para de pé, que é a tese de que as pessoas com melhor formação educacional, melhor educação formal, elas votariam melhor que as pessoas com menos educação formal. Isso está valendo ou não está valendo? Está valendo. Na realidade, o que essa hipótese que você acabou de citar coloca em questão é de que talvez a condição de idiota seja também presente nos portadores de diploma. Certo? Para falar de uma forma simplificada. Idiota nesse sentido em que a chamada ciência cética ou empírica observa isso que você está falando, que é o seguinte: você pode ser um intelectual, um filósofo, um jornalista, um historiador, e, no entanto, você padecer de problemas semelhantes a pessoas que não têm nenhum repertório para entender política nem coisa nenhuma. Neste caso dos bem formados é diferente pelo seguinte, porque eles estão ali numa situação em que eles são interessados no assunto, eles trabalham de alguma forma com esse assunto, então eles leem mais sobre esse assunto, mas a gente vê, por exemplo, no país, hoje em dia, que você tem, como eu já dizia antes, você tem um grupo gigantesco de pessoas que continuam fiéis ao Lula. Assim como você tem também, mas menor no campo dos intelectualizados, que são fiéis ao Bolsonaro, bem menor. Mas você continua tendo esse viés que você pode chamar de uma espécie de idiota político. Ele pode não ser em outras áreas, mas na política ele continua respondendo a um certo viés. E pode ter diploma ou não ter diploma? Pode ter diploma, pode ser estudado, pode não ser. E em relação às pessoas, digamos, comuns, que a gente começou a falar, sem repertório, sem informação, também existe a suspeita de que também não tem interesse. Eles são racionalmente ignorantes. Quer dizer, eles investem em outras coisas o tempo deles. Investem em programa engraçado, em coisa no YouTube que ele ri, investem no celular que compra, investem na bolsa que quer comprar. Por quê? Porque ali o campo de decisão dele está muito claro. Enquanto que na eleição ou na política, ele se sente perdido diante de um monte de referências que ele não domina nem o vocabulário, certo? Mas isso não alivia. Idiotas podem ter diploma também. Perguntamos para as pessoas se o Brasil está dominado por idiotas. Vamos ver o que eles disseram. No sentido de que, apesar de que eles associam diretamente os idiotas àqueles que estão no cargo político, partidário ou na máquina do Estado. Mas esse último falou dele próprio, de nós mesmos. Tem duas falas que eu acho que são falas um pouco mais interessantes ou diferenciadas de alguma forma. Esse último, que faz esse vínculo entre representante e representado, que é um raciocínio em ciência política clássico, quer dizer, em que medida aqueles que são eleitos representam a população para além do que ela gostaria que representasse. Então, e tem um outro rapaz que fala, ele parece discordar da ideia dos outros, de que os políticos todos são idiotas, ou as pessoas também, em grande parte, são, e ele acha que, na realidade, existe um grupo A, que acha que, para melhorar o Brasil, eles pensam isso, e existe um grupo menos A ou B, que, para melhorar o país, eles acham que tem que fazer assado. Não assim assado. Então, a gente pode dizer que talvez ele tenha uma opinião um pouco mais positiva do cenário, E tem também uma mulher que fala de liberdade de expressão, de que a gente está lidando mal com adversidades, com opiniões distintas, no que ela tem razão no âmbito geral mesmo, porque as redes sociais, a polarização é um habitat natural dos idiotas, porque o mundo é pequeno, tem a resposta dada, você é A ou menos A,
eu acho que ela também toca nesse assunto que é interessante. Você estava dizendo que tem idiotas com diploma, idiota sem diploma, idiota rico, idiota pobre, mas todas essas categorias têm em comum a falta de formação, a falta de informação política, não é? E daí, então, você vai cair naquela tese do Jason Brennan, que é aquele cientista político americano que escreveu Contra a Democracia, esse livro chamado Contra a Democracia, e que ele concorda com essa premissa, mas ele chega a propor que só deveria votar quem entende do assunto. Ele chega a propor que as pessoas façam curso de formação para então poder votar. Você concorda com isso? Não. O próprio Jason Brennan faz essa proposta de uma forma irônica, né? Ele faz uma proposta do que ele chama de epistocracia, né? Que seria um regime de pessoas epistemicamente capacitadas, ou seja, que tem um conhecimento sólido sobre as coisas. E ele propõe uma espécie de carteira de habilitação, ele dá esse exemplo, como tem habilitação para dirigir, teria habilitação, uma espécie de Enem, assim, né, para você votar. Quando você olha, digamos assim, o conjunto da obra dele, esse livro é muito irônico, né? Não que a crítica, ele não acredite na crítica, mas não há solução, na verdade. Antes dele, já o John Stuart Mill, grande filósofo do século XIX inglês, liberal clássico, ensaiou, também preocupado com esse problema, de estabelecer graus, tal profissional o voto valia tanto, tal profissional o voto valia um ponto a menos, certo? E antes dele, Platão. Platão já tinha colocado em dúvida completamente a democracia como regime que degenera em demagogia e tudo mais. Então, esse problema, por isso que eu falava no começo, o fato é que o fato da democracia ter esse problema, isso não implica que a gente conheça nenhuma forma melhor. Porque aí é que é importante entender. A democracia, ela sobrevive aos idiotas. Ela sobrevive aos idiotas porque ela não é um regime numericamente de idiotas. Ela é um regime de pessoas, no meio delas idiotas ou não idiotas, ou seja lá o que for, e instituições. Essas instituições existem para fazer com que justamente o efeito da tirania da maioria, como se falava no final do 18 e do 19, não se faça sentir de forma muito violenta. Então, por que os idiotas foram parar nessa conversa? Porque é proibido você trazer à luz o fato de que a soberania popular não repousa no monte de pessoas legais, inteligentes, capazes, que sabem escolher toda essa folk theory, como falam os americanos, da teoria lendária. Da sabedoria do povo. Da sabedoria do povo e nem a sabedoria dos intelectualizados, como você bem lembrou. Mas você sabe como é que é, né? Pensar em coisas, em temas proibidos, é importante porque a gente perde um pouco o medo. Se você não morrer de medo no começo, você se acostuma. E pensar é que nem sexo, quanto mais proibido, melhor. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta. Se você gostou do vídeo, se inscreva. Se você gostou do vídeo, se inscreva.